Olá, amigos, boa noite. Mais um domingo juntos, no horário nobre das 9 horas, né? Para ser mais exato, 9h12. Boa noite, Neto. Boa noite, Ana. Boa noite a todo mundo que está assistindo a gente mais uma vez. Domingo à noite, SST News no ar. Vamos lá. Muito bom. Bem, primeiro quero dizer que eu já estava com saudade do pessoal, né? Afinal de contas, a gente não pôde gravar o programa na semana passada e eu recebi muitas mensagens, principalmente das pessoas que estavam aguardando, Neto, os nossos cursos. Então, já fica aqui, né, nossa mensagem para o pessoal saber que hoje a gente trouxe agenda de cursos aí direcionada para saúde, segurança do trabalho e previdência trabalhista na parte da consultoria. Então, o pessoal que estava aguardando, hoje eu trouxe o cronograma, vou passar o e-mail direitinho para informações, então depois a gente não vai esquecer antes do final de colocar o nosso cronograma no ar. E para dizer para o pessoal que hoje o nosso tema é um tema que eu e o Neto, particularmente, a gente gosta muito, a gente fala muito sobre ele, Neto, né, diariamente praticamente, né, Neto? Sim, Está com sempre certeza. falando de contestação administrativa, falando muito de nexo técnico epidemiológico, falando muito de questões acidentárias. Então, é um tema, o Neto falou, o que a gente vai trazer hoje? Aí o Neto falou, vamos trazer algo que a gente faz muito e que mesmo assim desperta muita dúvida no nosso público, nos engenheiros de segurança, nos médicos do trabalho, desperta no RH, desperta no jurídico também. Então, hoje a gente vai falar da contestação administrativa dos benefícios acidentários. E para começar, o básico, eu vou passar para o Neto para ele trazer aquela explicação básica. O que é um B31? O que é um B91? Como é que acontece essa classificação? Então, eu vou passar aqui para o Neto já começar com esse tema para a gente. Só antes, Neto, dá um super boa noite para o público que já chegou. Alencar, advogado Luiz, boa noite a todos e todas. O Edi Arnaldo, boa noite, Edi Arnaldo. Boa noite. Com meu esposo, um grande beijo também. Um abraço, Anderson. Eu passo a palavra para o Neto para ele começar a desmistificar para nós. Enquanto isso, eu vou copiar os links e mandar para o pessoal o nosso link da live. Bom, a primeira coisa importante é que a gente aqui falando de contestação de benefício acidentário, a gente está falando de uma visão empresarial, né? Essa eu acho que é uma primeira questão importante, porque a gente fala muito da visão de como que se caracteriza o benefício acidentário, né? Pensando pelo segurado, né? Quando você está advogando pelo segurado ou defendendo os interesses do segurado. E aqui a gente vai falar sobre a contestação por parte das empresas, né? Que é uma questão muito importante que a gente fala na gestão do afastado, inclusive vai fazer parte do nosso curso que a gente vai dar sobre gestão de afastados, porque é uma questão muito importante para as empresas fazer essa contestação. Então, como que funciona, pessoal? A maioria das empresas ela vai afastar o trabalhador para o INSS. A gente fala que é sempre prudente que seja a empresa a marcar a perícia. Algumas empresas têm por prática deixar o colaborador se virar, né? Você vai lá e você marca. É verdade que ele pode fazer isso, mas isso não é muito interessante do ponto de vista da gestão, porque a empresa perde o acompanhamento desse benefício. Além disso, a gente tem uma outra grande questão, né, Ana, que a gente tem que sempre lembrar. Se ele demorar para pedir, às vezes o benefício pode até ser concedido, mas ele não vai receber o benefício desde a data de que completa o 16º dia. Se passar 30 dias, ele vai receber da data do requerimento. E aí você tem um período ali que ele pode perder de benefício, né? Então eu já... Neto, só fazer uma ponderação, aproveitar que você falou sobre isso. A única exceção que a gente tem são os casos em que a pessoa ela comprove a impossibilidade de ir até o INSS, embora na via administrativa, muitas vezes, os conselheiros do CRPS ou até mesmo o servidor, eles digam que a pessoa poderia ter mandado alguém, mas não é uma obrigação. Então, ninguém é obrigado a se fazer valer de um terceiro para adquirir um direito, a menos quando é na via judicial que eu contrato um advogado. Então, como na via administrativa eu não sou obrigada a ter um mandatário, ali, se eu estiver internado, se eu estiver em casa, sem condições de mobilidade, de deambulação, nesse caso, único caso, tá? Eu posso fazer o pedido após 30 dias. Então, essa ressalva que o Neto colocou, ela é importantíssima. Sim, porque... Não, imagina, tem que colocar exceção, porque
às vezes essa exceção resolve um problema grande, porque aí se você conseguir comprovar essa situação, vai resolver. Mas eu já vi algumas empresas que o colaborador, por problemas, a gente sabe que às vezes as pessoas não sabem utilizar, liga lá no 135, não consegue falar e vai deixando, vai deixando, vai deixando. Passou 40 dias, ele entrou com o pedido, né, ia fazer uma cirurgia, aí depois ele foi reclamar lá na empresa. E aí falou, olha, eu não recebi aquele período, e aí a empresa está com um problemão na mão, né? Então a gente fala que para evitar isso, seria prudente que a empresa tomasse a frente dessa marcação, até porque tem uma questão bem importante, que é a empresa justamente acompanhar o benefício. Se a empresa caracteriza aquela doença como sendo acidentária, ou seja, como sendo uma das condições que estão previstas na legislação como sendo um acidente de trabalho, ela vai fazer o encaminhamento solicitando o benefício de natureza acidentária, B91. Até aí, tranquilo. A maior parte das vezes, a empresa vai encaminhar esse trabalhador indicando que esse benefício deveria ser um B31, que é o auxílio-doença previdenciário, o auxílio-doença comum. E aí é que começa a grande questão, né? Por quê? Porque o INSS, a Perícia Médica Federal, hoje a gente sabe que não tem mais o perito médico do INSS, ele é chamado de perito médico federal, ele pode fazer a caracterização do acidente de trabalho independente do encaminhamento que a empresa fez. Então essa é uma primeira coisa que a empresa, às vezes, eu vejo muita empresa me questionar isso. Ah, mas eu encaminhei como B31, por que virou 91? Porque no momento da perícia, o perito verificou que aquele caso concreto, aquela situação, se enquadraria como acidente de trabalho, uma situação equiparada ou prevista na legislação ao acidente de trabalho. E aí ele vai lá e concede o B91. Né? E aí a empresa, ciente desse B91, ela pode adotar medidas administrativas para que o benefício volte a ser B31. E é aí que começa justamente o tema da nossa live, que é essa contestação do benefício acidentário. Excelente. E é importante que o pessoal entenda o seguinte, a vida da empresa, ela nunca é fácil. E quando a gente fala isso, não é para fazer uma defesa exagerada, é para dizer o seguinte, os meios administrativos, eles não estão preparados para facilitar ou mesmo para priorizar a defesa da empresa. Isso é uma falta de organização do INSS. O INSS está acostumado a lidar com pessoa física, só que em alguns momentos ele vai se relacionar diretamente com a empresa. Eu vou fazer uma ressalva aqui, até para quem não está acostumado com essa área, para entender. Em 2007, a gente teve a chamada Super Receita. Foi quando a Receita Federal passou a coordenar os trabalhos de cobrança das verbas previdenciárias. No passado, a gente falava que era obrigação do INSS fiscalizar, cobrar, arrecadar. Isso muda em 2007, né? A gente parece que 2007 foi ali ontem, né? A gente já está há muito tempo trabalhando com isso, mas 2007 já tem um bom caminho andado, mas isso já mudou há bastante tempo. E o que acontece? Às vezes o INSS deveria ter se adaptado a isso. Quando ele passou a parte do custeio para a Receita Federal, ele ficou sem nenhum mecanismo que permitisse que as empresas atuassem no INSS diretamente. Por que eu estou falando isso? O sistema, o Prisma, Safira, mesmo agora o INSS digital, o meu INSS, eles não possuem uma plataforma que possibilite, por exemplo, uma consulta por CNPJ, que possibilite a empresa a fazer um agendamento em nome dela. Olhem que absurdo. Tudo isso que o Neto falou para vocês, transforma o benefício em B91, por exemplo. A empresa não recebe uma notificação. Não. Ou seja, ela encaminha a pessoa com um encaminhamento, o encaminhamento com a direção de um B31, há uma readequação, a gente não está dizendo nem que o INSS não possa, às vezes faz equivocadamente, muitas vezes, inclusive. Mas, muitas vezes, está correto também. E é o direito, já que cabe ao INSS a última palavra. O problema é que a empresa não recebe uma informação objetiva sobre isso. Mas isso vai ter reflexo na folha de pagamento dela, na tributação, em questões trabalhista também. Trabalhistas, né? Claro. E aí, Neto, vou devolver para você explicar para o pessoal como é que a gente fica sabendo que isso aconteceu. Então, como que a gente fica sabendo que isso aconteceu? Fazendo a gestão. Então, a partir do momento que eu encaminhei, a gente geralmente
eu chamo isso até de um kit afastamento, né? Ou tem empresas que chamam de outro nome. Você tem que informar aquele trabalhador que ele deve trazer para a empresa a carta de concessão, para que a empresa tome ciência, e além disso tudo, eu fazendo a marcação tal, eu pegar aquele número do benefício e eu consultar mesmo no site do INSS. A gente tem como fazer essa consulta para eu saber, vamos dizer assim, ter acesso à carta de concessão. Aquela carta de concessão é a coisa mais importante para a gente saber qual é o tipo de benefício que foi concedido e, principalmente, qual foi o nexo técnico, né? Qual foi o artigo da legislação que o perito médico federal enquadrou para ele conceder o benefício acidentário, porque isso muda totalmente o recurso administrativo. Quais são as medidas administrativas que a empresa pode tomar caso ela não concorde com aquela caracterização. E tem também, lá no site, dá para consultar por CNPJ e ver quais benefícios estão vinculados, né, à empresa. Você tem lá um campo específico e aí você consegue saber. É bem difícil e muitas vezes isso não é atualizado frequentemente, e aí às vezes a gente até tem benefício que não está constando. Como a Ana disse, às vezes é uma confusão a gente conseguir esse tipo de coisa. Então, o mais adequado é eu afastei o trabalhador, eu acompanhar ele, eu ter contato com ele e falar, e aí, já chegou o resultado? O que saiu? Você está com a carta de concessão? Me manda essa carta de concessão. Lembrando que o perito médico federal ele não dá a resposta para o segurado no momento da perícia, né? Então, no momento da perícia, o segurado não fica sabendo até se foi deferido o benefício. Posteriormente é que ele vai ficar sabendo sobre isso. Excelente. E é importante a gente fazer uma ressalva aqui, né? Esse trabalho, normalmente ele vai ser realizado por um escritório de advocacia, sempre amparado pela medicina do trabalho. E aí, essa é a importância, e aí eu sempre falo isso para as empresas também, né? De você ter um profissional de medicina do trabalho que entenda da matéria. Sim. Muitas vezes o profissional interno da empresa não tem condições de fazer. É muito diferente, é importante a gente fazer essa ressalva aqui, o trabalho do médico do trabalho, que está diariamente dentro da empresa, da consultoria de medicina do trabalho. Sim. Justamente porque a pessoa que está na consultoria da medicina, ela tem que caminhar junto com a advocacia. E aí eles precisam ter um trabalho integrado e ligado, não só em NRs, em normas internas, a pessoa precisa compreender um pouco dessa questão jurídica também. O médico do trabalho que vai fazer essa contestação, normalmente precisa ter esse viés, né, Neto? Precisa ter um conhecimento da legislação previdenciária. E um conhecimento mais aprofundado, né? Não é um conhecimento. Não, ele tem que saber o que ele está fazendo, porque eu já vi empresa perder a oportunidade de entrar com medida administrativa porque não entendeu qual foi o enquadramento. E é muito comum as contestações serem equivocadas. E aí é essa que é a grande questão. Por quê? Porque dependendo, como eu disse, do tipo de nexo técnico, nós temos 3 principais tipos de nexo técnico dentro da Previdência Social. O chamado nexo técnico epidemiológico, que está previsto no artigo 21A da Lei 8213. Nós temos o chamado nexo técnico individual, que são os acidentes de trabalho típico, as situações equiparadas ao acidente de trabalho, então o artigo 21 inteirinho, e o artigo 20, parágrafo 2º, e nós temos o chamado nexo técnico profissional ou do trabalho, que é o que está previsto no artigo 20, inciso 1º e inciso 2º. Então, para cada um desses, a minha contestação é diferente. Então, às vezes, eu já vi empresa, por exemplo, o perito enquadrou na lista A do anexo 2 do decreto 3048 e a empresa apresentou contestação de nexo técnico epidemiológico, só que o enquadramento não foi esse. E aí é que tem que ver na carta de concessão, que é o que a gente fala nos cursos de gestão de afastado. Você tem que ler a carta e ver qual foi. O INSS ele diz o que ele está enquadrando. Se ele não diz, a empresa tem que provocar o INSS para que ele diga qual foi o enquadramento que ele fez. Né? Se for o caso, até com uma petição, o jurídico, aí por isso do jurídico tem que estar junto, entrar e falar. A empresa tem que ter essa informação, porque isso gera reflexo para ela é interessada na informação. Essa que é a grande questão. Só que aí, Neto, aí entra uma coisa importante que a gente comentou para o pessoal compreender.
Mas como que eu vou fazer essa busca de dados? Tudo isso eu preciso de uma equipe jurídica que tenha o conhecimento. Por quê? Porque essa busca de dados, normalmente, ela ocorre em nome do segurado. Sim. Embora a gente faça a consulta no CNPJ da empresa, a busca toda de dados vai ocorrer, a cópia integral do processo, o acesso, vai ocorrer em nome do segurado. E aí a gente tem um impasse, né, que está para ser resolvido já há um bom tempo, existem já iniciativas para resolver, mas ainda não estão completamente aplicáveis, Sim. que é o fato da empresa poder ir até o INSS, fazer agendamento em seu nome próprio, ter acesso ao processo, peticionar em seu nome, porque ainda acontece de muitos advogados optarem por fazer o peticionamento em nome do segurado por meio da empresa, né, explicando isso na petição, porque senão tem agência do INSS que não aceita o protocolo. Né? E como a empresa às vezes não consegue enviar pelo meu INSS, e agora parece que vai poder fazer o envio direto pela plataforma onde faz a consulta, mas ainda não está funcionando como deveria, né? Essas são questões muito importantes, porque eu acho isso um absurdo, a empresa não poder se manifestar no processo administrativo, porque, como eu volto a repetir, ela não está fazendo parte daquela relação diretamente entre o segurado e o INSS, só que tem reflexos que caem sobre a empresa, por exemplo, depósito de fundo de garantia. Se eu não sei que o funcionário recebeu um B91, como que eu vou fazer a manutenção do depósito de fundo de garantia? Esse é um grande problema para as empresas. Tem empresa que ela só descobre que o benefício é B91 quando o funcionário volta depois de 1 ano e meio. E aí tem 18 meses de fundo de garantia que deveria ter sido feito o depósito. Fora o plano de saúde, né? Manutenção de plano de saúde, estabilidade. Então você tem uma série de questões, e tem convenções coletivas que, se é B91, tem uma série de outras questões que o trabalhador tem direito, e nada disso é respeitado. Por quê? Não é porque a empresa não quer, é porque simplesmente ela não tem ciência de que o benefício era de natureza acidentária. E é importante a gente lembrar, essa consulta ela vai ocorrer, normalmente os dados são postados na terça de madrugada, então a consulta normalmente ela é feita pela empresa, né, pelo RH, empresas grandes normalmente contratam escritórios para fazer isso semanalmente. Por que a gente fala isso? Imagina, se você tem uma planificadora com 10 pessoas, se você tem uma loja com 30, é tudo tranquilo. Mas imagine uma empresa com 14, 15 mil empregados que tem 300 afastamentos semanais, né? Principalmente hoje em dia, a grande coqueluche das empresas são os empregados que vão de moto. Eu sempre, quando faço alguma orientação ou dou alguma consultoria, Sim. o pessoal sempre vem falando, gente, o que fazer? Como eu posso proibir o empregado aí de moto? Não tem como proibir, né? A gente tinha uma empresa que a gente dava assessoria em Santa Catarina, que ela tinha cerca de 300 afastamentos semanais por acidentes de moto. Nossa. Então, a empresa chegou até a fazer políticas de incentivo para que os empregados teriam, né, alguns brindes, algumas coisas internas para os empregados deixarem de trabalhar de moto, colocou ônibus, colocou várias situações para buscar esses empregados. Então, só para vocês verem que, às vezes, os empresários também enfrentam várias problemáticas Sim. que são invisíveis aos olhos da sociedade. Né? Essa questão é bem importante. Sempre tem alguém em curso de gestão de afastado que fala isso. Tem como eu proibir o funcionário de vir de moto para o trabalho? Ele fala, não tem como. Como é que você vai proibir o cara de ir de moto? E agora, com a volta do acidente de trajeto, né? Tinha saído, voltou. A volta dos que não foram. A volta dos que não foram. Então, volta essa preocupação para as empresas, né? Porque isso tem um impacto bem significativo nessa parte de afastamento. Então, a empresa ela tem... Desculpa, Neto. Claro. Mas o Alencar, ele fez a seguinte pergunta. Ele estava falando aqui... Eu vou ler duas perguntas dele, porque uma complementa a outra para você já ir respondendo. Ele fala, olha... E o médico pode fazer isso de ofício? Sim, deve. Aí a gente tem uma importância bem grande que o Neto vai responder também sobre a questão de quem é competente para dizer o que é em previdência, Exatamente. Né? E a segunda, que daí eu já passo para você responder, que ele falou, tá, e isso leva ao limbo, então acho que é importante passar para o Neto e o Neto dar essa explicação. Sim, a competência de definir o que é acidente de trabalho é do INSS e é através da perícia médica federal. É o perito médico federal que define qual é o tipo de benefício. Inclusive, ele tem a liberdade até de, mesmo a empresa encaminhando como B91, como um benefício acidentário, se ele entender lá que há elementos suficientes para ele afastar o nexo, ele pode inclusive afastar. A competência é dele, tá?
Então, o fato da empresa encaminhar como B31 não significa absolutamente nada. Quem vai caracterizar se é ou não aquele benefício devido é o perito médico federal, é a perícia médica do INSS. A competência legal é da perícia médica federal. Tá? O que acontece é o seguinte, a gente tem que lembrar, e a gente tratou isso no Covid, e temos que tratar aqui de novo, que para o direito previdenciário o nexo causal é presumido. Então, o que acontece? Para que ele afaste o nexo, tem que haver uma justificativa. Daí a importância da contestação da empresa. Muitas vezes o que a empresa tem que fazer é só levar o elemento que justifique para o perito médico federal dizer que o benefício não é B91. Então, eu vou dar um exemplo clássico. As empresas que fazem gestão efetiva, quando eu afasto o trabalhador para o INSS, num B31, eu já sei se aquele CID tem nexo técnico epidemiológico, por exemplo, com o meu KNAI. Então, é muito mais fácil, na hora que eu faço o afastamento, eu já levar para o INSS, levar para o Perícia Médica Federal os elementos para que ele não aplique o nexo técnico epidemiológico, do que eu esperar ele conceder um B91 e aí eu ter que entrar com as medidas administrativas, o pedido de não aplicação e, se for o caso, o recurso para o CRPS. Então, isso é a gente agir de forma preventiva. Então, por exemplo, o cara sofreu um acidente, ele é da construção civil e sofreu um acidente de moto num domingo, que ele não estava trabalhando. Quando eu vou fazer esse afastamento, é prudente que o médico do trabalho da empresa, na hora que ele faz aquele atestado, que a gente chama isso de atestado para fins periciais, ele já diga no atestado, olha, não ocorreu acidente dentro da empresa, a fratura ocorreu em horário, fora do horário de trabalho, porque aí eu já previno. Porque se eu não fizer isso, o que vai acontecer na prática? Ele vai bater no INSS, o KNAI vai ter nexo técnico epidemiológico com o CID. Se o indivíduo não contar isso para o perito na hora da perícia, isso pode acontecer. Ele fala, eu caí no final de semana. Só que se ou o perito não perguntar ou o cara não falar, o médico vai lá e o perito médico federal vai lá e nexo técnico epidemiológico. Aí a empresa vai ter que entrar com recurso, né? Então, às vezes, agindo de forma preventiva, a gente consegue minimizar esse problema. É isso que é a gestão, né? Com certeza. E dentre outras informações que são importantes para o pessoal, é a gente também frisar, né, que esse recurso para o CRPS, ele é o primeiro caminho. Então, a gente vai fazer essa contestação. A Thalita Lessa aqui, ela sempre acompanha a gente, um abraço para a Thalita. Ela fez uma colocação aqui importante, que eu acho que é uma coisa que a gente pode esclarecer também. Ela falou, olha, eu já encontrei dificuldades, porque quando chega na agência, cada agência pede uma listagem de documentação diferente. Aí é importante a gente frisar. A agência do INSS, ela não tem qualquer ingerência sobre a contestação. Isso foi uma coisa que até quando eu conheci o Neto, a gente tratou muito disso. Não sei se você lembra, né? Sim, lembro. Porque eu falava, olha, ela não as tem agências não queriam, nenhuma, né? Porque... Até sobre se é tempestivo ou não, né? exatamente, porque a quem cabe isso? Ao CRPS. O CRPS tem uma política, inclusive, mais de flexibilização, é uma política de flexibilização porque eles cumprem a 9784 de 99, na grande maioria, que é a lei do processo administrativo federal, enquanto a agência do INSS, ela fica ligada exclusivamente à IN 77, que é a IN do momento, né, já desde 2015, e eles acabam tendo uma visão muito mais ditatorial e impositiva. E o CRPS, como um tribunal administrativo, ele tem que ter uma visão mais leve e mais focada no objetivo do processo. Essa diferença, ela é importantíssima, Sim. Porque quando você chega na agência, você tem que conhecer o regimento do CRPS. Você protocola na agência por acaso, e em breve vai parar de protocolar também. Mas o direcionamento, o encaminhamento é para o CRPS. O CRPS não exige uma listagem fixa. A impugnação, ela tem que ter, obviamente, né, usar um documento, esse documento vai ser uma petição, essa petição vai trazer os documentos que aquela empresa achar necessários à sua defesa, pode ser que não junte nada, pode ser que o elemento, ele seja um elemento de erro material, por exemplo, ele pode estar exclusivamente dentro da petição. O que é obrigatório? Apenas a petição e a forma que demonstra a legitimidade dela. Então, se ela está assinada por um gerente da empresa, por um preposto, aquilo tem que vir documentado.
Se eu estou fazendo por meio de um advogado, tem que ter essa documentação. Então, isso é o óbvio, né? É o máximo que pode ser exigido, é isso. Mas, ainda assim, não passa pelo crivo do INSS. Essa exigência ela pode ser colocada exclusivamente no CRPS. Hoje, o meu INSS e o INSS Digital estão sendo preparados para que a gente não dependa mais dessa porta do INSS. Só que essa porta foi importante por muito tempo por causa da capilaridade. O CRPS não teria, obviamente, condições de colocar agências em todo o país no mesmo modo que nós temos as agências do INSS. Tínhamos, né? Vamos comentar que a gente tem um índice de agências fechadas aí enorme. Mas onde eu quero chegar? Dizer assim, o INSS era uma porta pelo meio da qual se recebiam os recursos para o CRPS. Mero recebedor, né? Mas não faz juízo de admissibilidade, gente. Não faz, não tem competência. Não tem juiz de quem o juiz. Não, é ele já só mandar a documentação. Né? Exatamente. E isso está onde? No regimento interno do CRPS. A portaria 116, se eu não me engano, 116 de 2017, acho que é o ano. Então tem que dar uma olhadinha lá. A anterior era 548 de 2011. Isso é só para lembrar vocês que quando a gente vai peticionar para um órgão, sempre conheçam o regimento daquele órgão. Porque às vezes a gente tem um intermediário que só é responsável pela parte estrutural ou uma parte logística de fluxograma, de andamento do processo, mas que acaba tentando colocar um óbice, alguma regra, alguma coisa que não existe. E passando disso, Neto, acho que é bem importante a gente falar para eles que depois eles vão fazer o acompanhamento desse recurso por meio do e-recursos, que agora está com nome novo, que é o site do CRPS, né? E aí eles vão acompanhar por lá todo o andamento, vão pedir sustentação oral, sempre que for importante tem que pedir sustentação. A sustentação ela faz muita diferença no processo administrativo. Nós temos 4 conselheiros julgando, 2 do governo e 2 da sociedade. Normalmente, essas pessoas que representam o sindicato, elas, tanto da empresa quanto do trabalhador, elas estão mais, assim, elas estão com o pé mais calcado na realidade, né? A pé no chão. São pessoas que trabalham para a empresa ou trabalham para o trabalhador. Essas pessoas têm mais condições no julgamento, muitas vezes, de puxar o julgamento para o caso concreto. Sim. Aquele mundo, né, da legislação, da teoria, e colocar os pés no chão. Então, o julgamento no tribunal administrativo, ele costuma ter essas vantagens. Verdade real, né? E tem que aproveitar, né, Neto? Sim. Tem que fazer a sustentação, levar as provas, ir até lá, debater com os conselheiros, que isso é sempre muito importante. E o que é importante, né, a gente dizer também, é que, como eu disse, dependendo do tipo de enquadramento que o INSS fez, a forma do recurso é diferente. E verdade. No nexo técnico epidemiológico, a empresa tem uma vantagem absurda, que é o efeito suspensivo do recurso, né? Então, é muito importante a gente destacar que esse efeito suspensivo só está previsto na legislação pro nexo técnico epidemiológico. Tem gente que acha que para os outros tipos de nexo técnico também tem efeito suspensivo, e não é verdade. Então, a gente tem uma grande diferença aí, e aí por isso que eu digo que quem tem que fazer isso tem que ter esses detalhes e saber profundamente sobre a matéria. Porque, por exemplo, para o nexo técnico epidemiológico, a empresa ela não precisa acelerar o julgamento, porque está com efeito suspensivo. Se demorar, tranquilo. Agora, para os outros tipos de nexo, quanto mais rápido ocorrer o julgamento, melhor. Porque não tem efeito suspensivo. Eu quero saber logo se eu vou continuar pagando o fundo de garantia do cara ou não. Então, assim, essas são questões importantes do ponto de vista técnico que a empresa precisa estar atenta. E é aí que vem a ideia do advogado ou de quem está fazendo essa consultoria. Geralmente são advogados, como a Ana colocou, um advogado juntamente com o pessoal técnico. Não dá para um fazer e o outro não fazer, porque envolve questões jurídicas e questões técnicas. Saberem profundamente de direito previdenciário, né? E aí a gente tem que fazer a propaganda da nossa pós-graduação do IEPREV. Por quê? Porque é justamente isso que a gente quer trazer na pós-graduação, né? Previdenciário, empresarial e compliance. Por quê? Na prática, a gente vê muito o RH da empresa que faz, não que seja que ele esteja errado em fazer, mas
ele faz a contestação e isso não dá andamento, isso não tem segmento, ele só apresenta aquela contestação lá e muitas vezes a empresa não sabe nem o resultado do julgamento. Eu já vi muitos casos assim. E perde a oportunidade do recurso, né? Exatamente. É importante a gente falar. Então, no CRPS é uma estrutura complexa, ele tem a junta de recursos, que é a primeira esfera quando a gente sai da agência. A junta de recursos, nós temos juntas de recursos em todas as capitais no Brasil. É importante dizer que não existe no CRPS uma competência por localidade, diferente do Poder Judiciário. A nossa competência dentro do CRPS, ela vai acontecer de acordo com a Caixa dos Conselheiros, onde eu tenho espaço livre, ele é enviado, mas existe uma tendência, né, que foi adotada aí nos últimos 4 anos pelo CRPS, justamente até para respeitar as particularidades de cada região, algumas questões que são importantes, que o conselheiro também conheça essas peculiaridades. Em razão disso, eles começaram a dar uma preferência para as juntas que são da mesma localidade, mas não é uma obrigatoriedade. Então, eu posso ter um processo meu julgado em Palmas, no Tocantins, eu posso ter um processo meu julgado em Manaus, eu posso ter um processo meu julgado em Curitiba, em Porto Alegre, São Paulo? Posso. Mas o que é importante entender? O segundo grau de jurisdição, esse sim, ele fica em Brasília. Nem sempre foi assim, nós tivemos 5 adjuntas espalhadas pelo país. Eu considero uma pena isso ter sido encerrado, mas hoje elas estão concentradas em Brasília. Uma das vantagens, o gerente regional, o gerente da agência, o superintendente regional, deixa de ter influência sobre as CAGES. Isso eu acho que é muito bacana, porque existe, de certa forma, por questão política, uma certa sempre conversa, alinhamento de ideias, e isso é prejudicial para o segurado. Já quando o CRPS ele fica isolado em Brasília, isolado do INSS também, ele cumpre melhor o papel dele, que é um papel autônomo de fazer o controle de legalidade do ato do INSS. Então, isso tem o seu ponto positivo. E aí, né, qual que é a vantagem de a gente falar? Perdi, nem sequer foi analisado na junta, não tem problema. A Câmara de Julgamento costuma ter conselheiros mais preparados. Eu estou dizendo costuma porque a gente tem muito conselheiro bom em junta, não quero diminuir de forma alguma. Mas tem aqueles que ainda são nomeados por apadrinhamento, tem aquelas pessoas que não são formadas em direito, que não entendem de sopesamento de regra, de norma, de hermenêutica jurídica. Mas nas câmaras de julgamento, essa escolha ela costuma ser muito mais cuidadosa. A gente tem especialistas, mestres, tem até doutores. Então, é bacana o julgamento da CAGE, não pode desistir. Até porque o Neto deu um ponto aqui super importante. Do que ele está falando quando ele fala de suspensão, ou quando ele fala que a gente tem um momento aí com efeito suspensivo da decisão do B91 a partir do recurso? Vai ter reflexo na tributação, que é o fator acidentário de prevenção. É disso que o Neto está falando. Tá, mas eu entro com recurso para quê? Além das questões trabalhistas, além das questões previdenciárias, eu tenho a questão de custeio, né, o previdenciário tributário, que aqueles valores advindos, ou seja, aquela pontuação que modifica o meu score de tributação do FAP, aí a gente está falando de frequência, gravidade e custo, quem é do meio empresarial está bem acostumado com isso. Frequência, gravidade e custo vão modificar o meu número de ordem, vão modificar o meu número de acidentalidade, de custo, de gravidade no score final e vão fazer diferença no meu FAP, no meu fator acidentário de prevenção. E em razão disso, né, Neto, aí sim, vale muito a pena que você perca processo lá na frente. Só vai entrar no cálculo do FAP aquilo que está válido no momento em que são colhidos os dados. Os dados são colhidos, né? Esses dados eles são tirados sempre 2 anos que antecedem o tributo. Se levar 3 para julgar? Exatamente. E se a gente está falando, vamos dar um exemplo aqui desse ano, tá? Em setembro vai sair o FAP 2021. Por que a gente chama de FAP 2021? Mas ele sai em 2020, mas ele é aplicado a alíquota em janeiro de 2021. Então, esse FAP que vai sair em setembro desse ano, né? Vai sair o FAP com a alíquota para 2021 de uma empresa, a que ano ele se refere? 2019 e 2018. Não se refere a 2020, porque esses dados foram colhidos no mês de maio. Então, agora,
janeiro, fevereiro, março, abril e maio, ocorre a coleta dos dados na base de dados do INSS e na base de dados do FGTS, dentre outros dados que são retirados. E aí, Neto, é importante o nosso público saber disso, essas pessoas, elas têm que saber o seguinte, que dados são esses? Todos os B91 concedidos com despacho de concessão ocorridos no ano de 2018 e no ano de 2019. Mas aí eu recorri em 2018, o resultado saiu em 2020. Esse resultado não entra mais. Acabou. Nesse FAP 2021. É isso que, por isso que a gente fala, sempre vale a pena esse recurso. No caso do nexo técnico epidemiológico, né? Como eu disse, isso se aplica só ao nexo técnico epidemiológico, esse efeito suspensivo. Aí essa demora, porque tem muita empresa que questiona isso. Ah, mas estão demorando para dar resposta. Ainda bem, porque pode ser que eles julguem desfavorável. Sim. Quanto mais demorar, melhor. Aí você está utilizando a ineficiência do Estado a favor da empresa, né? Então... Eu considero essa resolução, essa brecha da resolução, eu considero um problema que o próprio Estado criou. Sim. É uma digressão dentro da legislação, uma distorção, porque ele não fala que depois, se sair o resultado, vai haver uma reanálise e um ajuste automático. Um acréscimo, né? Ajuste, o Estado dá margem para que a empresa utilize esses dados, né, de uma forma que fique melhor para ela. Exatamente. E aí tem que lembrar, porque aí eu já falei isso uma vez, é até bom falar isso, né? Aí, saiu uma balbúrdia na aula, porque tinha um advogado, ele falou, mas isso é um absurdo, porque você está prejudicando o trabalhador, porque não sei o quê. Eu falei, não é isso. O que nós estamos fazendo é o seguinte, utilizando a legislação a favor da empresa na questão tributária, vai ser julgado, e se julgado vai ser garantido os direitos do trabalhador, isso não tem nada a ver com a questão tributária, e além disso, isso só ocorre porque o Estado presume a relação causal. Porque se não houvesse essa presunção, o Estado teria que criar esse mecanismo porque ele está presumindo que tem nexo. Seria um absurdo ele presumir, a empresa recorrer e ele ainda assim aplicar aumento de alíquota tributária. É um absurdo. Ainda mais, né, Neto, uma presunção com base no DNTEP, que é uma tese, a meu ver, muito furada, muito e que fraca. tem aí muita discussão. Se eu posso elogiar o Paulo Rogério, eu sempre falo isso, pela questão do FAP, que é o que foi o criador, que é um índice. Aqui a gente é muito sincero, né? A gente não tem as palavras. Claro. O FAP foi uma criação incrível, na minha opinião, com defeitos de logística e metodologia. Mas a base do FAP, que é a questão do bom desempenho da empresa, ela é bonificada pelo seu bom desempenho e malificada, criei uma palavra aqui, e prejudicada pelo seu mau desempenho. Sim, isso justo. É incrível e justo. Até porque você joga as empresas dentro de um score pelo seu KNAI e pelo seu ramo de atividade. Até para a questão de competitividade, né, Ana? Porque margem seria de um absurdo, né? Lucratividade, então é muito bacana. Só que o NTEP em si, que aí eu discordo completamente, você discorda também, né? Sim, eu não posso colocar uma questão de presunção com base em estatística, uma estatística do passado, que não tem nada a ver, porque não tem comprovação científica, e é só você pegar dados, como se a medicina fosse números, né? Que eu digo que 2 mais 2 é 4, a gente sabe que não é. E qualquer... isso que o NTEP faz. E tecnicamente, dizendo, qualquer método técnico científico de estabelecimento de relação causal, porque existe uma diferença entre associação causal e relação causal, quando eu falo de relação causal, qualquer método que eu vou utilizar, qualquer critério, seja fora do Brasil ou aqui, inclusive critérios do Ministério da Saúde, a epidemiologia é um dos itens, não é o único. Esse que é o grande problema do nexo técnico epidemiológico. Se pega a epidemiologia como o único critério, tá? Então, eu entendo que essa questão do efeito suspensivo, ela veio justamente para, vamos dizer assim, compensar esse excesso de onerosidade para as empresas em relação ao nexo técnico epidemiológico. Amenizar, né? Amenizar. Fazer vamos dizer assim, olha, se a empresa souber lidar, e ela vai ter como conseguir, vamos dizer assim, se salvaguardar em relação a tudo isso, trazendo elementos para o processo administrativo. A grande questão é que muitas empresas não fazem isso. Esse que é o grande problema.
né? Com certeza. Deixa eu aproveitar, Neto, falar para o pessoal, vocês que estão gostando do nosso programa, que sempre acompanham a gente, compartilhem na sua timeline, nos grupos, compartilha na timeline de algum colega também, porque ajuda a gente chegar a atingir um maior número de pessoas. Sim. A gente está aí com vocês todo domingo, né? No horário nobre, eu sempre brinco, que é o horário dos programas de televisão que estão mais assim bombando no final de semana. Mas a gente não abre mão desse horário, né, Neto? Sim, já é horário marcado. A gente começou fazendo de domingo e quarta, depois a gente resolveu fixar no domingo, justamente porque eu acho que é um momento que está todo mundo em casa, e depois que acabar a pandemia, é um momento que eu e a Ana também estamos em casa, não estamos nas nossas atividades do dia a dia, para a gente poder conseguir manter o programa todo domingo. Se tudo voltar ao que era antes, ao normal, né? Se Deus quiser, vai voltar. Durante a semana fica impossível, né? Difícil. Deixa eu aproveitar, Neto, falar para o pessoal. Você começou a falar da nossa pós-graduação, eu acabei esquecendo. Então, lembrar o pessoal que a gente está com uma pós-graduação inovadora. Essa pós-graduação ela vai conjugar direito previdenciário, trabalho e tributário. Então, é tudo que o RH, a parte de gestão empresarial e saúde e segurança precisam. Junto com o quê? Saúde e segurança. Nós teremos médicos do trabalho, engenheiros de segurança. Nós temos aí 3 engenheiros de segurança que vão participar. Nós temos 3 médicos, né, Neto? Isso. Nós temos também contadores. Nós também vamos trazer um profissional especialista em recursos humanos. Então, vai ser muito bacana, porque a gente vai conseguir conjugar aí uma área que muitas vezes é esquecida. As pessoas, elas fazem uma pós em trabalho, outra em tributário, outra em previdenciário, mas nada que relacione tudo. E nós queremos relacionar porque para o profissional do meio corporativo ou para quem dá consultoria para o corporativo, você tem que entender esse meandro. E são poucos profissionais no Brasil que trabalham exatamente com essa logística de ativar aí 3 áreas super importantes ligadas ao SST, né, Neto? Sim, é uma área carente, né, de profissionais qualificados e que ninguém quer fazer, né? Um empurra para o outro, isso aqui não é meu, isso aqui é do jurídico, isso aqui é de não sei quem, isso aqui é de não sei quem, e ninguém assume para si, né? Então, a gente vê isso muito dentro das empresas e é uma área bem importante, às vezes é o calcanhar de Aquiles da empresa. Quando não é o coração, né? Porque a margem de lucratividade, tudo vai depender dos custos tributários, dos gastos trabalhistas e dos investimentos na área previdenciária. Exatamente. Aproveitar, Neto, aqui, mandar um grande abraço aqui, o Carlos Roberto Zampa está escrevendo, manda um grande abraço para Maria Valentina, minha aluna querida, ele falou que a mãe dele está assistindo. Um grande abraço. Grande para ela. Mandar um abração também para a Marinês, que é minha amiga que está aqui assistindo. Quem mais? Que eu não falei ainda. Neide Ferreira, Maria Cecília Marques Soares. Então, um grande abraço para todos aí. A Maria Cecília está comentando aqui que a pós vai ser excelente e muito carente de profissionais. Verdade. E a pós está num preço bacana, gente. Ela fica um pouco mais cara do que a pós de benefícios, mas eu vou dizer para vocês que é uma pós incrível. Nós vamos ter um pouquinho mais de custo, porque essa é uma pós que a gente vai trazer profissionais também muito gabaritados. Nós vamos trazer para a aula magna o desembargador Leandro Paulsen. Nós vamos falar de compliance previdenciários, crimes previdenciários, crimes realizados na folha, crimes realizados na área de saúde e segurança. Então, é incrível. Mandar um grande abraço para a Maria Lúcia Rodrigues também. Um abraço. E muito feliz que a Maria Lúcia sempre compartilha, ajuda a gente a fazer propaganda da nossa aula. Eu estou sentindo falta do Bernardo, ele vai chegar bem no finalzinho, assim. Ele sempre está com a gente também. Pode falar, desculpa. Não, só aproveitando, lembrar que é muito importante essa qualificação, porque dentro das empresas a gente vê pouca gente trazendo essa discussão, né? Então, acho que essa pós, ela foi feita e a ideia é trazer profissionais que lidam com isso diariamente dentro das empresas, que realmente exercem esse tipo de atividade, claro, com a parte teórica, mas uma parte prática, que eu acho que isso é muito importante, e essa é uma visão que a gente tem que ter, daquele pragmatismo de falar assim, é assim que funciona, na prática para que só quem lida no dia a dia que sabe essas coisas. Por exemplo, eu que peticiono no INSS, tá, mas como que eu faço isso? Eu vou lá e se na agência não aceitarem?
quais são as medidas que eu tenho que tomar. Então, acho que isso é bem importante. E aí, aproveitar e mandar um abraço para a Sara, que você até colocou aí, que ela foi minha colega na Faculdade de Direito. E, Ana, para a gente finalizar essa questão do recurso, né, das contestações, aí é com você, aí eu que vou fazer a pergunta para você, porque muita gente questiona uma questão importante, que é o seguinte: e se for negado o recurso no CRPS? Eu posso judicializar, eu posso levar para o Poder Judiciário? Como que funciona? Quem é a vara competente para julgar essa ação? Excelente. Eu vi que o Adilson perguntou, eu acabei esquecendo de responder. É importante falar disso, pessoal, porque nós temos duas formas diferentes de contestar o nexo. Na via administrativa, isso vai acontecer em 2 momentos. Isso. Nós estamos falando aqui de gestão mensal, obviamente, né? A gente está falando daquilo que acontece no momento exato que ele tem que acontecer. Então, a empresa consulta toda semana, fica sabendo, faz o recurso em 15 dias em alguns casos, em 30 em outros, tem que sempre analisar lá o artigo da resolução e o artigo da lei também para ficar sabendo o que tem que fazer. Isso. Existe uma diferença do nexo técnico epidemiológico para os demais, né, Neto? Isso. O nexo técnico vai ter 30 dias, os demais eles têm 15, então tem que ter esse cuidado, é isso, né? Só para não errar. O contrário, o epidemiológico 15 e os outros... Porque o outro recurso é direto para o CRPS, aí é o prazo de recurso normal, né? 30, né? Que é os 30 dias, isso. E aí é importante a gente falar o seguinte, tá? Mas daí, então, fiz esse meu recurso e aí perdi. Acabou. Não, aí vocês têm que lembrar o seguinte, depois, em setembro, a gente tem a publicação do extrato. Quando acontece a publicação do extrato do fato, eu ainda tenho a oportunidade de fazer essa contestação que eu não fiz por meio da contestação do fato. Ela não é tão efetiva, ela também não vai ter o efeito suspensivo, é importante frisar isso. Sim, aí não tem o efeito. Não tem efeito suspensivo, mas ela vai ser analisada dentro da minha contestação. Então, se eu tenho uma questão bem objetiva, né, uma prova, um erro material, eu tenho um empregado que não é da minha folha de pagamento, mas ele veio por equívoco, foi arrolado e trazido para a minha folha, foi anexado ao meu CNPJ. Já foi demitido, às vezes foi demitido e continua vinculado. Demitido. Outra questão também que eu tive esses tempos agora, recentemente, que uma empresa me perguntou, a pessoa estava por aposentadoria por invalidez, tá? Mas ela estava constando, acidentária, constando no FAP. E aí a pessoa foi para a praia, morreu afogada. E o médico perito anexou ela como morte... Pensão por morte acidentária. Da questão acidentária. Então, são questões aí que não tinha nada a ver. Primeiro, era uma aposentadoria. Segundo, era uma questão que não tinha relação com o CID, que ele tinha sido afastado por acidente. Então, muitas questões para a gente discutir. Questões objetivas, assim, Neto, a secretaria que fazia a primeira análise, agora vai direto para o CRPS, sempre tiveram um olhar, vamos fazer uma ressalva aqui, de 2015 para cá, quando a gente passou a ter um núcleo mais especializado lidando com a matéria, agora é o CRPS, mas para essas questões bem objetivas, essa resposta ela é tão rápida que às vezes nos surpreende. A gente faz o recurso de 1º de novembro a 31 de novembro, esse ano passado, ele foi até dia 13 de dezembro, em razão de alguns problemas internos do CRPS, na época ainda secretaria. E aí, o que acontece? Às vezes você tem a resposta dia 15 de janeiro. E quando que você paga a primeira vez? Você paga dia 20 de fevereiro, só para lembrar quem não está aqui acostumado com essas questões de folha de pagamento, você retira a folha no dia 7, né? Faz o recolhimento no dia 20. Então, sempre os nossos prazos para a ação judicial do FAP, para questões de discussão de alíquota, eles são no dia 20 do mês de fevereiro em diante, quando se fala do mesmo ano. Que é quando vai aplicar o FAP do ano, né? Exatamente. Então, eu aplico o FAP pela primeira vez em fevereiro para mês de janeiro. Então, isso é só para lembrar, né, as pessoas que ainda posso ter esse recurso sair antes do meu primeiro pagamento. Que é o que a gente fala é o que eu costumo brincar, que a gente contesta no varejo e aí no final do ano contesta no atacado. Isso. A maior parte das empresas só contesta o atacado. E esquece de contestar no varejinho conforme vão saindo os benefícios. E aí a gente tem um problema porque não tem efeito prático nenhum da suspensão, que é o grande bônus que a legislação trouxe para o empregador, que é mais diligente.
Quanto mais diligente eu sou, quanto mais eu agir na precaução, melhor vai ser o meu resultado, né? E aí, Neto, tá, mas por que eu fiz essa explicação toda? Para responder o que o Neto perguntou. Aonde eu vou discutir isso? Eu vou discutir na vara estadual, o que eu ainda considero um problema, porque eu acho que a vara estadual muitas vezes não está preparada para lidar com a questão previdenciária, muito menos com os reflexos tributários, né? O juiz estadual não tem esse conhecimento, muito menos a equipe, que às vezes tem menos conhecimento ainda, e a gente se depara, às vezes, com algumas decisões, assim, estapafúrdias, eu diria, né, esdrúxulas, que precisam de contestação até o STJ, mas vale a pena. Então, eu vou para a vara acidentária, sem dúvida, né, vou fazer essa discussão lá. Lá eu posso discutir natureza do vício, implicação material do vício, erro de imputação do vício. Então, tudo isso referente ao nexo técnico. Tem muita coisa que pode ser discutida. Isso que é bem... Não esgota a via administrativa, né? Isso que é importante, né? Então, Exato. Você pode levar para apreciação do Poder Judiciário, sempre pode, né? Não pode ser vedada a apreciação do Poder Judiciário. Na verdade, assim, todo particular sempre vai poder. Quem fica limitado no caso sempre de tributação é a Receita Federal, que está adstrita à última decisão do CARF, que é o Tribunal Administrativo, e o INSS, que ele fica adstrito aos seus próprios julgamentos, aos seus enunciados e suas súmulas, que todos eles são, nós entendemos como uma confissão, quando em via administrativa a decisão é mais benéfica ao trabalhador, ao contribuinte, ao segurado, né, nesse sentido. Não, é bem interessante isso, porque justamente esgota, né? Então a gente começa numa contestação administrativa, não tendo efeito, e a atuação na via administrativa ela é muito benéfica para a empresa, e que é como a gente já colocou, né? Tem muita coisa para fazer na via administrativa, e se de repente na via administrativa você não conseguiu o efeito, você tem certeza que aquilo é um direito. E aí, sempre lembrando, eu gosto sempre de falar isso, porque eu sei que às vezes as pessoas falam, mas você está querendo dizer que vai prejudicar? Não. A gente sabe que às vezes o que está acontecendo, a empresa tem certeza que ela está certa, que não é um acidente de trabalho, não é uma doença ocupacional e que o enquadramento está errado. Então, Aí eu acho que a empresa tem que levar na via administrativa e, se for o caso, ajuizar a ação. Sim. Assim, é mais raro, né, o caso de ajuizamento de ação. Às vezes a empresa desiste mesmo. Desiste, exatamente. Tem os custos e tudo mais, mas em alguns casos vale a pena. Eu falo por quê? Às vezes você abre um precedente perigoso. Então, quando você está com uma empresa regionalizada, por exemplo, né, uma cidade pequena, você tem uma determinada ação que está totalmente equivocada. A empresa, muitas vezes, ela se defende, ela faz um investimento, porque ali ela impede a abertura de um precedente, que às vezes é perigoso, principalmente quando eu tenho uma vara pequena, sem conhecimento técnico, e que pode levar aí a uma enxurrada de ações equivocadas. Então, muitas vezes, a empresa vai agir por essa questão de precaução do chamado precedente judicial, né? E você ainda tem a questão de ações regressivas, né? Porque só cabe ação regressiva se o benefício for acidentário. Então, às vezes, você pode até, dependendo do caso, tem a questão de uma ação regressiva, você já está prevenindo, inclusive, que a Previdência entre com uma ação contra você. Sim. E, além de tudo isso, os reflexos trabalhistas. Por quê? Porque a gente sabe que, na prática, tem muita discussão dentro da Justiça do Trabalho que fala assim, olha, a empresa viu lá que era B91, não fez nada, então quer dizer que ela concordou, que a gente sabe que é uma prova emprestada, que vai ter que ser discutido de novo na Justiça do Trabalho, mas pro convencimento, muitas vezes, tem um efeito prático. Então aí a empresa fala, não quero isso, eu quero ir até para mostrar que realmente eu não concordo com o que está acontecendo. Sim. Neto, deixa eu fazer uma ponderação. A Ângela Fernandes, ela falou que enquanto o Bernardo não chegava, ela assumia ali a defesa do Rio de Janeiro, né? Aí o Bernardo chegou aqui, mas apareceu o Bernardo. Fala, Bernardo. Um abração para a Ângela, minha xará Fernandes também, né? E um abração para o Bernardo. Neto, eu acho que e é importante também a gente aproveitar, mandar um abraço para a Érica. Esses tempos o escritório precisou de uma correspondente lá, ela e o Bernardo fizeram a correspondência para a gente, então muito obrigada para a doutora Gisele, que é minha sócia. Deixa eu mandar, acho que a Gisele não está assistindo,
Mas mandar um grande abraço para minha sócia, que hoje é aniversário dela. Ah, aniversário dela? Parabéns, Zé. Nosso escritório fez 10 anos. Hoje? No dia do aniversário dela? No dia do aniversário dela. Nós abrimos o escritório no dia do aniversário dela, em 2010. Falei para ela, quem diria que nosso escritório ia fazer aniversário em épocas de isolamento, né? Mas é isso aí. Então, esse ano, fazendo 10 anos do escritório. Eu estou licenciada do escritório há 4, vai fazer 5 anos que eu estou licenciada, mas ainda continuo proprietária lá junto com a Gisele. Mas é sempre um prazer enorme, né? Porque eu falo sempre que eu saí da advocacia, mas a advocacia não sai de mim, porque é uma vocação que a gente tem, né? Não tem jeito. Mandar um grande abraço aqui para a Ângela, ela fez a seguinte pergunta: e quando a empresa emite a CAT e o INSS concede um B31, ou seja, o INSS reduz, né? Eu não acho que tenha que ter nenhum tipo de ação por parte da empresa. A competência legal é para o INSS. Aí, nesse caso, é muito provável que o segurado entre com recurso, né? Aí a empresa não vai acabar, não vai estar atuando, na verdade, porque aquilo que a gente falou, o INSS ele tem a perícia médica federal, eles têm autonomia para fazer isso. É claro que eles têm que fundamentar, né? Eles não podem fazer coisas que não estão previstas na legislação. Agora, se o perito médico federal entender que aquilo não é um caso, que a CAT foi emitida de forma errada, equivocada, ele pode sim conceder um B31. É muito raro isso acontecer, convenhamos, né? Mas pode ser que num caso prático isso ocorra. Porque para o perito médico federal, e aí acho que com razão, ele fala o seguinte: olha, se a empresa, que é o que está mais próximo do trabalhador no ambiente de trabalho, está reconhecendo aquela doença como sendo decorrente do ambiente, não sou eu aqui que vou mudar. Então isso aconteceria num caso muito absurdo de uma doença que está sendo emitida uma CAT que não tem nada a ver. Porque a gente tem que lembrar agora, Ana, acho que isso é importante, que o interesse na contestação, o interesse em um benefício ser acidentário ou não, ele não é só mais do segurado, ele é de toda a sociedade, de todo mundo que financia a Previdência Social. Porque a gente tem diferença no pagamento, por exemplo, de aposentadoria, se é de natureza acidentária ou não. Então, isso gera aquela história de assim, mas é só o interesse da empresa. Não, é o interesse de todo mundo, de todos nós que contribuímos. Porque dependendo do tipo de benefício que ele recebe, o valor pago é diferente. Sim. Então, se ele vai receber um benefício de forma indevida, é como se eu estivesse dando para ele um direito que não é dele, né? Então, essa é uma questão bem importante. Não, excelente ponderação. A Cíntia está falando que foram excelentes esclarecimentos, né? Obrigado, ela trabalha Cíntia. numa empresa que captura os dados publicados dos benefícios e informa aos clientes semanalmente sobre as publicações. É exatamente isso, Cíntia. Ótimo. Muito bacana. Né? Tem muitas empresas que fazem esse trabalho, e esse trabalho é fundamental, porque a empresa não tem isso por meio da administração pública, que deveria possibilitar. Então, é necessário, sim, que alguém faça esse controle e que as empresas elas também valorizem esses dados, né? E façam uma gestão em cima deles, que é isso que a gente ensina no curso, né? Você tem que... Gestão é justamente isso, você ter acesso à informação, mas saber o que fazer com ela. Porque também, se você tiver acesso e não souber o que fazer com aquele dado não serve de nada. Mandar um grande abraço para a Rosita, que falou que é nossa fã. Pessoal, obrigado, deixa eu aproveitar, Rosita, antes da gente encerrar e falar para vocês que a gente criou o canal no Telegram, né? É mais o Neto que administra lá, eu confesso, gente. É um trabalho que o Neto tem. Eu, às vezes, até mando uma informaçãozinha ou outra, mas só para ele, ele que posta. Eu só faço a postagem. A informação a Ana manda lá. E não, mas a maior parte são tuas, é verdade, eu tenho que falar. O Neto tá 1000 vezes à minha frente, gente, nesse negócio do Telegram. Então, para contar para vocês, vão no nosso canal do Telegram, só que lá ele não tá como SST News, né? Não, já estava registrado, infelizmente. Exatamente. Então, ele tá como SST Notícias. Isso. Aproveitar, Neto, deixa eu colocar aqui para o pessoal ter acesso, só para o pessoal ver, deixa eu colocar aqui bem rapidinho, ó. Aqui são a nossa agenda de cursos, não dá para ver direito, ele ficou pequenininho, mas eu vou postar aqui na nossa fanpage, aqui na professora Ana Paula Fernandes, nós vamos postar lá nas nossas também, na minha e do Neto, tá? No Telegram. No Telegram o Neto já coloca agora lá, se ele puder, ele que é multifuncional aí em informática. Lembrando vocês o que é esse nosso calendário. Foram pedidos para nós diversos cursos.
Isso. Então, a gente tem, no dia 14 de julho, eu e o Neto vamos dar o curso de Gestão de Afastados e FAP. Olha que bacana. A gente vai falar como gerir esses dados e, além disso, eu vou falar todos os reflexos no FAP, como proceder ali a informação desses dados na contestação do FAP. É um curso pequeno, não é um curso enorme. Depois, lá, se vocês vão entrar no e-mail, vejam o nosso e-mail, vou mandar um e-mail, a Célia, que é minha irmã, ela vai responder para vocês, tá? Ela vai responder com todos os dados, com o programa do curso, investimento, tudo certinho. Vai ser um curso pelo Zoom, então ele é um curso que vocês vão aproveitar muito, porque tem uma total interação comigo e com o Neto, né, Neto? Exatamente. Vai ter material didático, vai ser ali a compilação dos slides, mas os nossos slides são muito claros sempre. Eu tenho certeza que vocês vão... Vou mostrar filminho de acidente de trabalho para ver como é que funciona. Exatamente. Vai ser bem prático. Exatamente. Então, o pessoal vai aproveitar bastante, tenho certeza. E a gente está fazendo esse curso a pedido. A gente faz esse curso interno nas empresas, eu e o Neto, né? A gente dá para os nossos clientes. E agora a gente teve muito pedido em razão da nossa live do SST News, e a gente resolveu fazer esse curso pelo Zoom, para todos os... Então, pode ser pessoal do RH, gestão, médico do trabalho, engenheiro de segurança, todas as pessoas que tenham vontade de entender um pouco advogado. Advogado, consultor, todo o pessoal, então, que é dessa área, que tem interesse, venha fazer o curso com a gente, tá? Esse curso é muito bacana. Eu falo porque as empresas, sempre que a gente dá o curso nas empresas, eles saem muito felizes, porque é um curso que esclarece o que as pessoas têm muita dúvida. Aproveita também... Pode falar. Não, a Ângela está perguntando quando vai ser. Dia 14 de julho. 14 de julho. Exatamente. Tá? Dia 14 de julho. E eu vou aproveitar para contar para vocês que tem mais outros cursos aqui. Posso ler os nomes, Neto? Vamos lá. Então, a gente vai ter um outro curso de caracterização do acidente de trabalho e doença ocupacional. Esse é bem legal também. Principalmente para o advogado, que quer aprender como definir da forma médica, que é o que o Neto vai ensinar, né, Neto? Isso. Vai ter um curso comigo que é Entendendo a Contribuição sobre a folha de pagamento, exclusivamente sobre folha de empresa, quando paga, como arrecada, qual é a informação que eu dou no e-social, como que a GFIP foi substituída, o que é DCTF, a gente vai falar tudo isso, tá? Depois tem um outro curso, que é Covid-19 e o meio ambiente de trabalho. Muitas empresas estão contratando esse curso, ele é feito com o neto e o pai. Então, a gente tem aí o João Batista Pitts Júnior e o João Batista Pitts Neto. Nós temos também um curso de retenção previdenciária. Esse curso é super legal, complexo. A maioria das pessoas não entende o que é retenção, relação entre pessoa jurídica e pessoa jurídica, como que eu posso fazer dedução da nota fiscal. Aí a gente tem algumas atividades específicas, a professora Gisele Canton que vai ministrar, e a gente tem uma outra, que é contribuição previdenciária patronal e obrigações acessórias no caso da microempresa individual. E aí a Gisele que vai ministrar também. São cursos bem específicos da área de previdenciário, tributário e SST. É um curso que a gente costuma direcionar para as empresas, mas que a gente está abrindo agora, né, Neto? É um curso que a gente dá para os nossos clientes dentro das empresas, mas que a gente resolveu, em razão da nossa live, da aceitação que teve, a gente resolveu trazer para o nosso público. Então, pessoal, advogado, aluno, contador, que tiver vontade, pode vir fazer o curso com a gente. Exatamente. E, volto a repetir, é um curso prático, né? A ideia é justamente essa, é trazer coisas que a gente faz no dia a dia para vocês. E o e-mail, eu vou colocar aqui, é ssstnews@yahoo.com.br. Não, acho que não tem BR, não. Não tem. É só .com. Eu sou a pessoa do BR. ssstnews@yahoo.com. Já coloquei ali. Então, toda e qualquer informação sobre o curso, vocês podem escrever para esse e-mail, e aí vocês vão receber as informações, conteúdo programático. A gente vai divulgar ao longo dessa semana mais informações, né? A gente queria só apresentar para vocês os temas, e o primeiro que já tem data definida, que é 14 de julho, que é o curso com eu e a Ana, falando de gestão de afastado e FAP. E dependendo da aceitação, daí a gente já coloca a data nos outros cursos também. Exatamente. Então, mas vai ser muito bacana, tenho certeza, né? Sou suspeita para falar, mas esses cursos sempre
a gente acaba trazendo aí muitas novidades para as empresas, para o pessoal do corporativo e para quem quer iniciar dando uma consultoria, né? Exatamente. Eu acho que é um mercado... Nada subjuga, né, a fazer a pós-graduação que é completa. Ah, sim, não. O curso é só... A gente vai trazer os elementos práticos e tal. Agora, para ter um aprofundamento maior, você ter uma pós-graduação, aí tem que fazer a pós, porque um curso você não vai conseguir tratar de todo o conteúdo que tem numa pós-graduação, né? Até porque o curso ele vai tratar de questões pontuais, né? E sim, a pós-graduação vai trazer desde o básico até o mais complexo, que é a parte mesmo da consultoria, que não é uma coisa fácil. Inclusive, Ana, a gente tem que fazer, nem falei com você, né? Vamos falar ao vivo. A gente tem que fazer o pessoal, quando o pessoal quiser, se tiver alguém, por exemplo, eu quero fazer todos os cursos, manda e-mail, a gente faz um preço diferenciado, a gente consegue fazer um preço diferenciado. Quem quiser, eu quero fazer 2, 3 cursos, a gente consegue fazer um preço diferenciado na inscrição, justamente para que vocês consigam fazer mais cursos e estar acompanhando tudo isso. Com certeza. E aí a gente faz um pacote, né? E na próxima live, a gente tem que fazer o sorteio daquela live passada, né? Falar nisso, exatamente que eu ia falar. Na verdade, a live passada, a gente comentou que o pessoal podia ir postando. Então, o pessoal pode postar hoje também. Continua postando. A gente vai trazer o sorteio dia 29 de junho, que é o final do mês. Então, vocês podem ir postando que o pessoal da nossa equipe vai pegando esses prints todos. Por isso, vocês têm que marcar o Neto e têm que marcar eu, porque esse print tem que chegar para nós, é sempre no Instagram. Então, lembrem, não adianta postar no feed a regra do concurso, porque todo procedimento de sorteio tem regra. A regra é, posta no Store, tá? Tem que postar no Store, e aí lá, Stories, falar bonito, né? Porque meu inglês é péssimo, gente. A pessoa que fala inglês da dupla é o Neto. Aí tem que postar lá no Store, tem que marcar o Neto e me marcar, porque senão a gente não sabe que vocês estão participando da promoção, tá? E aí vocês vão printar nossa carinha, vão concorrer ao livro do Neto, tá? Isso. São 2 coisas que a gente estava sorteando na vez retrasada. E o Adriano Ribeiro, ele não está aqui hoje, mas ele está participando e ele sempre me cobra. E a segunda coisa é uma vaga no curso de gestão de afastados. Exatamente. E eu falei que se chegasse a 500 pessoas no Telegram, eu sortearia um outro livro. Falou. O nosso Telegram está com 100 e poucas pessoas. Então ajudem a divulgar, porque aí eu vou pegar entre os inscritos e vou sortear um livro. Tá? Então divulguem o Telegram para a gente, porque atingindo 500 eu vou sortear um livro. O Telegram, volto a repetir, é só baixar o aplicativo do Telegram e colocar lá, SST Notícias. Ou verifica lá no meu Instagram que eu tenho uma publicação que eu coloquei lá o endereço do Telegram e tal. Mas é só digitar SST Notícias, lá não é News, porque não tem, já estava registrado. Então, SST Notícias, e vocês acham o nosso canal no Telegram, desculpa. 100 e poucas pessoas, a gente está pouco amado. Tá muito pouco. Eu falei, só se chegar a 500. Eu achei esse número muito pequeno. Senão eu não vou sortear, não. Olha, chantagem, gente. Chantagem. Você tem que chegar aqui. Não, 100 pessoas. Tá fazendo uma chantagem com vocês. Tinha combinado que teria que chegar aqui. Eu tinha falado que tinha que chegar em 3 mil. A Ana falou, nossa, mas está sendo muito. 3 mil eu achei um absurdo, né? Aí eu já achei. Eu joguei alto, né? É igual negociação, Ana. Você sempre joga mais alto e aí você vai baixando. Então... Olha, a Thalita já está ali falando em 2 livros, mas é um livro pelo Telegram e o outro livro pelas postagens no Instagram para ajudar a gente na divulgação. São 2 livros. Só que no Telegram, no Instagram a gente vai sortear quem printar. Agora, no Telegram, ele ainda não está em sorteio. É só se atingir 500 pessoas. Exatamente. Aí pessoal, tem que cumprir. Ajudem a gente a postar, né? A compartilhar nossa live, a fazer o print e colocar no Instagram, para que a gente possa chegar a um número maior de pessoas e realizar ali os cursos, né, os webinários que a gente tem vontade de trazer para vocês. Lembrando que o nosso último webinário foi totalmente gratuito. Então, os webinários, a ideia é que sejam sempre gratuitos e a gente, claro, a gente vai dar o curso vai ter custo, mas os webinários e as lives são uma forma gratuita da gente compartilhar o conhecimento. Sim.
Exatamente, além das lives, né? Que depois Sim, vão lá para o YouTube. Então vocês já sim. aproveitam, vão lá no YouTube, Instituto Paulista de SST, professora Ana Paula Fernandes, tem 2 canais. Se inscrevam nos 2, tá? Não é nem num só, nem no outro, se inscrevam nos 2. Inscreva, assista os vídeos, curte o vídeo, compartilhe. Ajuda a gente a divulgar essas questões de SST, porque todo mundo se beneficia. Eu não sei o que é esse número que o Bernardo está nos dando aqui, mas 355? O que é depois você isso? me explica. Esse é o número que a gente vai chegar, Bernardo? Ah, mas aí é pouco, né? A gente pode ter um pouquinho mais de seguidor lá no nosso Telegram. O quê? 355? Não, é 500. Eu queria 3.000, já tá 500, já baixei bastante. É A Thalita 500. está falando que o horário está ruim, então quem sabe a gente passa o horário do curso para de noite, né? Ah, do curso? Eu não sei que horário que ficou aqui, deixa eu Eu acho olhar. que você não colocou horário ainda, Não, colocou? não coloquei. Ah, ela está falando do webinário. Ah, do Será que é webinário, do webinário? Mas o webinário, Me quem não explica aí que eu não conseguiu, entendi. quem não conseguiu acompanhar o webinário, tem ele na íntegra no YouTube. É só entrar lá no canal. Tá Não, mas lá. peraí, a Thalita vai escrever ali pra gente. Thalita, eu não entendi o que você falou do horário. Ah, Do do webinário. webinário, Ah, olha lá. mas é que foi no feriado. O Isso, foi no webinário feriado. foi de manhã, porque ele foi no feriado do dia 1º de maio, tá? Por isso que a gente fez no dia de manhã, por É isso causa aí. disso. Não, mas o curso normalmente é à noite, né, À Neto? noite, a gente quer fazer à Das noite. 6 às 10, né? Isso, exatamente. Tem que ser à Normalmente é noite. à noite. Ai, que bom. E olha, a Rosane já entrou no Telegram, que bom. Isso, vamos lá. Nós Todo vamos mundo. devagarzinho, né? Divulga aí para os colegas, Pegando nossos amigos. seguidores aí. Divulga, é só. Ah, no Telegram é legal que tem um linkzinho lá, é só vocês darem um link, pegarem o link, e aí manda lá nos grupos de WhatsApp que vocês participam. Vamos lá. Isso! Chegar nos Assim, 500 a gente sorteia. excelente, muito bom. Pessoal, e acho que é isso, né? Nós É falamos isso aí. bastante sobre a contestação administrativa, uma matéria que a gente gosta muito, então, e nós sempre aprendemos muito com vocês também, com os comentários, com as colocações, né? E aí Sim. sempre tem alguma coisa diferente para a gente ouvir e para a gente passar para vocês também, para nós sempre é um prazer. É isso aí. E ficamos esperando vocês no Telegram e na nossa página. A gente vai postar o curso essa semana. Durante a semana nós vamos fazer várias postagens. Mas quem se interessar, por favor, entre lá, né, no e-mail, manda um e-mail para a Célia, que ela vai atender vocês, lá no sstnews@yahoo.com. Ó, a Maria Lúcia está pedindo o link do Telegram. Eu não consigo colocar agora aqui porque a gente está no computador e o Telegram está no celular. Mas eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer uma publicação no Facebook e aí eu coloco lá o link, tá? Então eu vou publicar no meu perfil, a professora Ana Paula vai colocar no dela também, e aí vocês veem lá o link. Mas é simples, o Telegram ele é bem fácil, não é igual o WhatsApp, dá para você procurar, é um canal. Então você baixa o Telegram e aí lá em cima tem um buscador. Se você digitar SST Notícias, dá um espaço Notícias, vai aparecer o canal, tá? Mas aí, quem tiver dificuldade, pode me mandar mensagem ou no Instagram, ou no Facebook. Eu já fiz uma publicação, inclusive no Instagram, com a propaganda do Telegram, tá? Então, se tiver Peraí, dificuldade, me eu manda tô mensagem em achando aqui box. para postar para Você ele. conseguiu? Você consegue aí? Aqui eu não Já consigo consegui. aqui. Ah, então Já consegui. a Ana vai conseguir, já facilitou. Aqui. Não, gente, às vezes eu sou também internetica, às É que eu vezes. no computador aqui, eu Onde tinha que vem um, essa palavra internetica, gente? eu tinha o Telegram, mas aí eu acabei tirando aqui do computador, tava dando muito Vamos ver se problema. deu certo. Isso, é isso aí mesmo. Aqui, ó. Aí o link, aí. Deixa eu colocar uma só com link agora, que ficou um pouco lotado ali. Peraí. É t.me barra SST Notícias. Isso. É isso aí. SST Notícias. Deixa eu escrever ele Isso. separadinho aqui, ó. Para ele ficar bonitinho. Para o pessoal, quem sabe, ele já fica azulzinho. É t.me barra SST Notícias, né? Isso, exatamente. Ó, agora foi. Ver se o pessoal consegue Ótimo. acessar. Aí é só clicar, ele já vai automaticamente. Ou se não, só digitar lá no Telegram mesmo, no aplicativo. Foi? Acho que foi. É que aqui às vezes demora, pra gente demora, né? De Demora aparecer. para a gente para carregar.
Pessoal, eu acho que é isso, né? Então, É isso aí. um abraço enorme, uma excelente semana para vocês. Essa semana eu confesso que eu estava assim, comecei a sentir o isolamento esses 90 dias, né? Então, essa semana eu senti um pouco, eu já estava um pouco agoniada, mas daí a gente começa a se lembrar da necessidade de se cuidar. Quem não precisa trabalhar, eu sempre falo, né? Eu acho que a gente não pode bater contra quem precisa, porque as necessidades, elas são diferentes Julgar, de né? acordo com as pessoas, nós não podemos julgar. Tem pessoas que precisam fazer cirurgias, tem pessoas que precisam de consultas que são consideradas eletivas, mas que na vida daquela pessoa fazem grande diferença. Tem pessoas que não têm um salário fixo, tem pessoas que não podem desempenhar a sua atividade de casa. Mas tem pessoas, por exemplo, eu coloquei meu escritório inteiro em home office, o IEPREV deixou todos os funcionários até semana passada em home office também, porque Minas está numa situação mais tranquila, então eles ficaram também 80 dias em casa, trabalhando no home office. E aí, quem pode, fica em casa. Quem não pode, né, tem que... Trabalhe com os cuidados. Exatamente. Então, acho que é uma semana que a gente tem que refletir bastante a questão da empatia, de se colocar no lugar do outro e entender as necessidades que são diferentes em cada um. Exatamente. Mas o importante é fazer tudo isso com cuidado e pensando que esse cuidado ele é para todos nós. É isso aí. Nos então, protegendo, a gente protege os outros e estamos todo mundo junto e vamos embora que daqui a pouco acaba tudo isso, se Deus quiser. Se Deus quiser. Um beijo para todos. Até o próximo domingo. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Até domingo que vem. O Fagner entrou no grupo. Obrigada, Fagner. Ótimo. Entra lá. Telegram. 500 eu sorteio o livro. Um abraço. Um beijão. Tchau, tchau.